Luzes, tintas, máscaras e sombras, madeira, gesso, panos e metais. Móveis feitos para jamais serem usados, janelas se abrindo para lugar algum. Lâmpadas que se acendem mais para esconder do que para desvendar. Ruídos de abismo. Acordes pulsando como corações abertos. É nesse caldeirão de sons e de formas misteriosas que os magos do teatro e da dança conjuram a sua irresistível magia. Para explicar o que significa o trabalho dos técnicos em artes cênicas, trouxemos hoje o diretor e ator Antônio Abujanra, o ator, diretor, produtor e também autor de textos teatrais Juca de Oliveira, o ator e dramaturgo Gianfrancesco Guarnieri, o professor, diretor e pesquisador Celso Nunes, o irreverente escritor e ator Plínio Marcos, a atriz de teatro, cinema e TV Imara Reis, Cleide Acunis, uma das grandes damas do Teatro Nacional, a bailarina, professora e coreógrafa Marica Guidali, o ator, diretor e professor de teatro Chico Medeiros, além dos experientes cenógrafos José de Anchieta e J.C. Serrone. São depoimentos de quem vive o dia a dia dos palcos e reconhece a importância desses profissionais que não entram em cena, mas desempenham um papel indispensável para a realização de um bom espetáculo. Gostou do espetáculo? Sim. Ele não quer ir. Eu não gosto de direito, pai. Não gosta de direito, filho, de justiça. Advocacia, pai. Mas ele se formou advogado, Cota. O que é que eu posso fazer? Eu quis arranjar para ele um lugar de interino lá no ministério. Ai, não! Funcionário público, não! Aqui mesmo você disse que essa peça do Bahia era a maior obra do teatro brasileiro. Que está universal. Não, filho, eu nunca disse isso. Nunca. Eu quero fazer um teatro político. Não é aquela gemedeira do Bahia, não. Ah, você entendeu? O Bahia é que é um equivocado. Ele não. Teve alguma graça. O que esse Bahia quer? Ir pro céu? Cenografia, para mim, é toda a parte visível do universo. Para onde você olhar no universo, você pode estar no banheiro, você está de olho fechado, você abre os olhos, olha para a porta, olha para um armário, para uma coisa qualquer. Aquilo é cenografia. Tudo que tem no universo é cenografia. Cabe ao cenógrafo desestruturar essa imagem que a gente tem na frente da gente, essas coisas que a gente vê, e transformar isso em arte, dar um equilíbrio visual a isso. Quer dizer, a cenografia, ela cabe em todos os lugares. Quer dizer, eu acho que a função do cenógrafo é essa, é pegar essas linhas, pegar essas cores, essas massas, essas informações que a gente tem no dia a dia, na rua, no trabalho, aonde for, aonde você estiver, e transformar numa linguagem visual belíssima. Bom, tem um cenário maravilhoso. Eu trabalhei com todos os grandes cenógrafos brasileiros, mas tem um cenário maravilhoso, que é o cenário de Depois da Queda, né? Que foi feito pelo saudosíssimo Flávio Império, que provavelmente um dos maiores cenógrafos do mundo e que revolucionou, inclusive, o sentido da cenografia, da invenção da cenografia brasileira. Para mim, o cenário ele tem uma importância grande, porque eu não consigo situar esses personagens que vão se criando, para mim, etc., sem que eu tenha na cabeça já
pelo menos um esboço de solução cenográfica, não é? Desse espaço cênico, como é que ele está sendo tratado, esse espaço cênico, para representar aquilo. Evidentemente que as dramaturgos que desenhavam, né, faziam coisas muito, muito bonitas. E eu sou uma negação para isso tudo, né? Inclusive para colocar no espaço. Então, com o cenógrafo, eu tenho como dramaturgo, eu tenho uma necessidade, inclusive, de entendimento de fala muito grande, entende? Eu não consigo deixar só pro diretor isso, né? Não, eu quero ter com o cenógrafo essa conversa, essa discussão, que eu acho fundamental, nos elementos fundamentais do espetáculo, da cenografia. Agora, a relação com o diretor é uma relação, assim, estritamente necessária. É o primeiro momento da leitura do que você vai fazer. É a primeira pessoa que te passa informações, é a pessoa que dirige o conjunto da cena. Então, obviamente, ela vai interferir no seu trabalho. E, normalmente, existe uma relação, um pouco de submissão da cenografia à direção do espetáculo. Isso, no geral, acontece um pouco isso, né? A não ser quando se fazem parcerias mais constantes, ou você desenvolve um trabalho de grupo, um trabalho de continuidade, você começa a amadurecer uma linguagem conjunta. Quando o cenógrafo entende a obra junto com o diretor, ele traz um aporte fundamental para o espetáculo e, muitas vezes, o cenógrafo acaba determinando até aspectos da direção. Nós temos alguns cenógrafos que são verdadeiros autores do espetáculo. Um nome, assim, que para mim é importantíssimo é Flávio Império, porque além dessa coisa que sempre se fala do Flávio, que é a questão da coautoria, né, é exatamente aquela pessoa que cria a geografia, né, o espaço em que o ator está e que possibilita você realizar de uma forma mais concreta toda aquela proposta que você tem virtualmente na cabeça. A cenografia é a grande arte da mentira, né? Quanto mais você souber mentir, melhor será o resultado. Claro que eu estou falando isso em termos de brincadeira, mas o cenógrafo tem que ter uma formação igual a de um artista plástico, igual a de um arquiteto, igual a de um... Quando eu falo uma formação enciclopédica, não é a escola que vai te dar isso. É o teu interesse, é o teu jeito de ser, a tua relação com a vida, né? Quanto mais você for informado, mais você terá condições de retribuir, de dar esse retorno para o espetáculo. Bom cenário, para mim, é aquele que facilita o movimento do intérprete, que facilita aquilo que vulgarmente se chama de marcação do ator no espaço. Todo cenário que dificulta isso, para mim, não funciona. O cenário, às vezes, pode ajudar e às vezes pode atrapalhar. Depende da pouca genialidade do cenógrafo de até prejudicar e atrapalhar. Isso já aconteceu, né? Evidentemente não. Então ele pode ajudar, salvar parte do espetáculo ou prejudicar. Eu já tive a experiência de perder a atriz quando ela conheceu o projeto cenográfico. Então eu acho isso uma expressão de poder do cenógrafo. Porque se o ator pede para ser substituído antes da estreia, ao ver a maquete cenográfica, às vezes porque sente que não vai dar conta da fala, tendo que subir uma determinada escadaria, ou outras vezes achando que ele não pode fazer determinado monólogo naquele ponto do cenário que foi pensado para ele. Quer dizer, a cenografia, mesmo como espacialidade, como uma linguagem própria, ela começa a acontecer a partir dos anos 50. Então a gente, na verdade, está ainda engatinhando um pouco com a cenografia. E eu acho que o grande momento da cenografia brasileira começa a partir dos anos 60, com o aparecimento do teatro oficina, do teatro de arena, com o surgimento dos primeiros grandes cenógrafos, Flávio Império, Elias Schbauer, Luiz Carlos Mendes Ripper. Sem, claro, não deixar de contar que o Tomás de Santa Rosa, em 43, fez Vestido de Noiva, que é considerado o marco da cenografia brasileira. Para mim, o cenógrafo tem que ser um ator, o produtor executivo tem que ser um ator, o iluminador tem que ser um ator, o diretor de cena tem que ser um ator, fazer um personagem, não apertar botões. Então, a cenografia, para mim, eu gosto muito de dizer ao cenógrafo, quando dizem assim, mas a cenografia não é nada, eu digo, quem assina esse nada?
É preciso ter sempre esta capacidade de saber utilizar esta coisa infinita que é o palco. A dança você pode fazer numa caixa preta e quando você resolve fazer cenário, ela tem que ser... Eu acho bom o cenário quando ele é ativo, não fica somente uma coisa decorativa. A cenografia ela é uma arte conjunta, né? Ela não é uma arte isolada como a pintura, como a arquitetura, como a escultura. Ela só vive quando ela se relaciona muito bem com as partes que compõem o espetáculo. E dentre essas partes todas, o que é mais grave é essa relação entre cenografia e iluminação. Eu falo grave no sentido bom, no sentido da necessidade. Você não faz cenografia sem pensar na luz. Quer dizer, ela está estritamente relacionada com a direção, com o ator, com o figurino, mas a luz é uma coisa que complementa a cenografia e vice-versa, né? Muita cenografia fora do país, na Europa, já se trabalha muito uma cenografia feita apenas com luz. Então a luz pode, em muitos momentos, ser pura cenografia e uma coisa complementa a outra. Novamente, começamos com Ziembinski, que começou a fazer a luz. Sem propósito de crítica, o teatro era assim, porque era assim, não havia o refletor, então era a ribalta. O Ziembinski é que trouxe a iluminação, a gelatina, as diferenças de luz, de sombra e luz. As luzes eram chapadas, entende? A luz diferenciada com o texto, luz favorecendo o espetáculo, luz. Então, há uma evolução e o ponto de partida foi o velho Simba. Vocês não podem imaginar o que foi a evolução da iluminação. No Brasil chegou com Ziembinski, mas antes, por exemplo, numa época em que toda a América do Norte fazia verde, amarelo, azul, preto, roxo, todas as luzes para fazer um espetáculo da Metro, o Brecht chega em Berlim e diz a luz tem que ser branca. Mas a luz branca do Brecht, feita lá no Berliner Ensemble, era uma coisa tão sofisticada, porque o dinheiro que tinha, depois do exército, o maior dinheiro era para o Berliner Ensemble. Então eles faziam de tudo que era para mostrar que o teatro tinha um poder de modificar a sociedade. Então, o casco do refletor tinha que ser alemão, porque tinha que ser pesado. A luz era inglesa, a lente era suíça. Além disso, eles jogavam um refletor, não era papel de prata, era uma coisa fina de prata mesmo. Esse refletor caía num outro refletor que caía no palco e 80 atores em cena não tinha nenhuma sombra. Quer dizer, a luz é um potencial que tem sempre que ser estudado. Infelizmente, no nosso querido Brasil, a gente não teve uma escola muito séria nesse sentido. Você hoje, quando fala em iluminação, existe um termo americano que eu adoro, que é o light designer. Só que um light designer nos Estados Unidos, ele vai para uma faculdade, ele faz engenharia, e ali ele conhece a luz na sua amplitude, quer dizer, desde o cabo, desde a potência da lâmpada, quer dizer, é um estudo de 3, 4 anos, é um estudo muito sério, até entrar nas questões intelectuais, nas questões de criação, nas questões de transformação cênica. Hoje, no Brasil, infelizmente, um iluminador, ele começou ali no teatrinho, ele sabe que é um refletor, ele pendura refletor, ele corta cabo de fio, põe plug e tal, mas não tem a visão intelectual que acompanha a cabeça do diretor. Eu acho que a luz é
o segundo espírito ou a segunda alma do espetáculo. Eu acho que a hora que você ilumina é que você efetivamente entra em contato com a coisa que você estava criando. Eu acho que antes da luz, você ainda não sabe direito o que fez. Bom, luz é vida, né? A primeira coisa que Deus fez foi a luz. Então, assim, tanto no teatro, no cinema, na televisão, eu acho que eu dou maior importância às pessoas que iluminam, porque são graças a elas também que o trabalho da gente se evidencia. É onde as coisas são sublinhadas, né? Comédia é luz sobre os olhos dos atores. Luz tem... A comédia tem que fazer brilhar os olhos dos atores. Eu digo assim, uma boa luz sobre os atores. Isto é irrelevante? Não. Porque no Brasil, depois do teatro psicofísico e psicodinâmico, tão a gosto do nosso querido Abujamra, né? O que se fez no Brasil? Se faz uma luz a partir do urdimento do teatro sobre os atores, eles ficam com umas manchas fantasmagóricas, luz do lado e um monte de fumaça. Do ponto de vista plástico, lindíssimo. Do ponto de vista do espectador, um gelo. Isso separa a plateia do palco, porque não conseguem ver os atores, não conseguem ver o brilho. E há também uma outra tendência, que é aquele crepúsculo, outonal, tchecoviano, tudo sépia, bem triste. Os diretores amam essas luzes, mas luz é brilho nos olhos dos atores. Comédia, como diz Tadeu Cantor, Peter Stein e Bibi Ferreira, é luz nos olhos dos atores. É, mas é complicado, porque o bailarino tem que dançar, e se a luz é muito cegante, é complicado para ele dançar. Tanto a cenografia quanto a iluminação, elas têm que ter o cuidado de não esconderem o ator. Que a pior coisa do mundo é quando as pessoas saem do teatro e falam assim, que iluminação maravilhosa, que cenário maravilhoso. Aí dá a impressão que não tem ator, né? O que eles estão pensando? Pensam que somos gado, que aceitamos tudo. Exigimos, no mínimo, o salário anterior. No mínimo, a jornada de 12 horas! Abram! Caiam fora! Estou falido! As fábricas Lennox fecharam! Vão faltar mais a quem do céu se... Agora vocês tomem a sopa e hão de ver que a vida logo melhora. Mas antes façam o favor de pensar um pouco naquele que nos dá a sopa e todas as demais coisas. Que quando estiverem pensando nele, verão que é ele a solução definitiva. O importante é ser o primeiro no céu e não na terra, que não resolve. Lembrem que a desgraça cai sobre nossas cabeças como a chuva que nos molha sem que ninguém seja culpado. Haveria, acaso, um responsável pelas suas desgraças? A culpa é de Lennox e companhia. Mr. Lennox possivelmente esteja mais aflito que vocês. Vocês o que têm a perder. Ele está perdendo milhões. O caldinho está ralo, mas a água quente faz bem à saúde. Quem estiver comendo, cala a boca e ouça as palavras do céu. Senão vamos ficar também sem a sopinha. Minha cara, a sua pobreza não reside na falta de bens terrenos. Esses não dão mesmo para todos. Mas na sua falta de espiritualidade. É por isso que vocês são pobres. Uma janta, a casa arranjada, um cinema. São satisfações vulgares e materiais. Mas a palavra de Deus é um prazer mais íntimo, mais requintado. Os pássaros que cruzam os céus não têm carteira de trabalho. Os lírios do campo não têm emprego. Mas Deus lhes dá o sustento. Ei! Querem um conselho? Bocarra e Credo estão empregando gente nos frigoríficos. É um emprego de merda. Corram! Ei, vocês, onde vão? Alta noite jazia, ninguém na estrada andava, no caminho que ninguém caminha. Alta noite jazia, ninguém
O som tem que ser um trabalho onde você perceba que ele não só serve ao espetáculo, como ele atua dentro do espetáculo, como ele movimenta esse espetáculo. Eu acho importantíssimo, eu acho uma boa música, uma elaboração feita especialmente, ou estudada, eu acho fundamental para o espetáculo. Eu acho que a música já existente é fantástico, é muito bonito, se você souber utilizá-lo, se você tiver sabedoria para utilizar isso. A música feita para você, é o mesmo caso da Luz, ele é feito que dança, a música dança com você, entra num comunhão. E eu gosto demais também a música, arranjos musicais, né? Uma vez o Kubrusli me fez Coisas do Brasil, ele fez um arranjo musical, assim, fantástico. E hoje em dia, eu posso dizer que o Décio entende de música muito profundamente e ele faz, assim, as colagens musicais acabam sendo, assim, uma obra de arte dentro da própria obra. Ruído de chuva é ruído de chuva dentro do teatro realista, não é verdade? Agora, ruído de chuva pode ser uma coisa muito mais sugestiva se você não estiver no teatro realista, estiver compondo um espetáculo de outra natureza e, de repente, a chuva pode entrar como um elemento de sugestão e a pessoa nem identificar que aquilo é ruído de chuva, por exemplo. Eu acho que, já a composição musical, eu acho que é outro departamento e que merece uma atenção muito especial. Eu, em geral, prefiro compositores que trabalhem para encenação do que você ficar retalhando trechos de trilha sonora e trazer para criar um clima X ou Y para aquela cena. Na ópera, graças a Deus, já tem a música pronta, com o andamento certo, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente precisa se preocupar em estar dentro dela, né? Porém, mais que no mundo te sentirás largo. Porém, mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca, mas a terra nada não se abre a boca. O quanto eu detesto pintura na minha vida particular, mas no teatro, no camarim, eu adoro. E não gosto de maquiagem naturalista, não. Eu gosto da maquiagem das Fúrias, por exemplo, baseado no Goya. Eu gosto de ator de cara pintada. Teatro não é realidade, eu gosto de pintura, máscara, gelatina, seja o que for. Entende? Eu acho que a palavra... E é muito teatral. Ai, que maravilha. É teatral. É isso que eu quero. Maquiagem teatral, gesto teatral. Essa amargura do meu peito, ai, venha da tua compaixão. Eu acho eles profissionais essenciais para darem o que eu chamo de arte final do trabalho da gente. Mas eu acho que eles deveriam acompanhar o trabalho do ator e trazendo propostas de figurino e interagindo mais para que a gente pudesse criar junto. Todo um problema de concepção de figurino, de cor, de textura, de fundo, de forma, isso tudo tem a ver com o espaço do cenário. Quer dizer, você coloca a indumentária, você coloca o figurino dentro de um espaço da cenografia. Então isso tem que estar muito bem concatenado para que você não tenha problemas de relação de uma coisa com outra. A mesma cor no fundo com o mesmo figurino. É uma coisa que também se complementa. Eu acho que num estágio, assim, um pouco menor que o da luz com o cenário. Mas a relação de figurino com a cenografia também tem que ser muito estreita. O figurino pode atrapalhar, pode realmente atrapalhar um ator, e eu acho que ele tem que ter a liberdade de discutir com o diretor e com
figurinista, se uma coisa vem completamente contrário ao que o ator imaginou, isso já acontece muitas vezes. Mas não era assim. E quando eu digo que o meu personagem não põe essa roupa, o figurinista tem que me ouvir, eu tenho certeza que ele não põe. Ele não veste laranja nunca, entende? Eu tenho certeza, é alguma coisa que me diz. Eu acho que tem que haver essa troca. Para mim, o teatro tem que ser o teatro. Eu não quero a vidinha dentro do teatro. Eu estou andando como ator, eu quero que percebam que eu estou andando, sabe? Eu estou com figurino, eu quero que saibam que eu estou com figurino. Esse negócio de, não mexer nisso. O figurino tem que compor também criticamente tudo. Eu não sei viver sem fazer a emoção crítica. A roupa, a indumentária, ela vem para agregar algumas informações ao espetáculo. Então, quando você tem o caso, por exemplo, da cenografia junto com a indumentária, então aí que se estabelece uma coisa que às vezes é meio complicada no teatro, que é a relação de forma, de cor, de textura da roupa com o cenário. Mas, em geral, os diretores chamavam um cenógrafo e um figurinista. E eram de linhas completamente díspares. Então, a figurinista desenhava uma coisa, o cenógrafo partia para outra. E, em geral, essas coisas não batem. Quando você vê a cena, você sente que a coisa não está muito resolvida. É muito gostoso você chegar às 7 horas no teatro e você fazer sua própria maquiagem, porque ela acaba sendo a sua preparação para entrar em cena. Eu acho que a plateia adora ver figurinos, adora ver boas maquilagens, não é verdade? E nós temos entre nós alguns grandes atores que vivem quase que exclusivamente da verve própria e da capacidade de metamorfose, trazida pelos personagens que eles criam com maquilagem e figurino. Antes deles chegarem aqui, a gente almoçava assim como na casa de qualquer pessoa. Antes da uma, né? Meio dia e meia, assim. Meio de meia. Meio. Meio de meia que fala. Ah, é? Mas é antes da uma. Porque agora é só às 6 da tarde. E de noite? De noite eu vi o professor ficar lendo, escrevendo. Aí quando é lá pelas 2 da madrugada, assim, ele resolve tocar com o badalo, aquele badalo dele. O que foi, meu Deus? O que foi? O chão! Acorda a casa toda porque o samovar tá frio. Mas eu vou fazer o quê? É o jeito dele. E eles vão ficar muito tempo aqui ainda? 100 anos. Aquela figura fantástica, maravilhosa do cenotécnico que sabia tudo de uma caixa de palco, né? Que o diretor podia chegar para ele, não tem ideia, não tem cenógrafo, não tem nada, e esse cenotécnico, né? Cenotécnico era capaz de fazer um espetáculo para ele tecnicamente. No TBC existia o Arquimedes, entende? Ele era um artista, ele era de uma sensibilidade. Evidentemente, eu não tinha um contato, um convívio com ele e o diretor na hora que eles discutiam o cenário. Mas eu tenho certeza que o Arquimedes deve ter salvado muitos desenhistas de cenário, muitos cenógrafos, por saber talvez mais. O técnico de teatro, para mim, ele tem que estar a serviço com a sua visão de criar a leitura do cenógrafo. Muitos cenotécnicos me dizem que o cenotécnico é o cenógrafo sem diploma. Eu acho que os técnicos são, como braços e pernas, parte integrante de um sistema muito orgânico, que é o espetáculo, não é? Eu penso assim, vamos pegar como exemplo um braço. Onde ele começa? Normalmente, o conhecimento básico diz que um braço começa aqui, no ombro, e que é braço daqui para cá. Mas se você pega um braço e arranca, vem muito tecido do tronco junto com o braço, não é? Você não pode determinar exatamente onde começa um membro, superior ou inferior. Porque ao arrancar aquilo, outras partes virão. Eu acho que é assim com um técnico. Ele é parte integrante de um sistema, ele é parte integrante do organismo. E se você não pode dizer, eu substituo o técnico. Ao substituir um técnico, é o mesmo que substituir um ator. Você está trabalhando com uma humanidade
E aquela humanidade já está presente dentro da criação. Ao trabalhar com o técnico, você tem que levar esse fator em consideração. Veja-se quanto existe de grandes atores muito mais afeiçoados aos técnicos do que aos diretores. Eu, na última peça que eu fiz, chamava Fedra, o segundo sonoplasta que entrou, operador de som, ele era um maestro. Ele entendia tanto a música feita pelo André Bujanra e entendia tanto o espetáculo, que o espetáculo mudou de qualidade quando ele entrou. Eu acho que um técnico afinado e a gente afinado com a técnica, nós todos somos músicos de uma grande orquestra e músicos que temos que estar muito afinados. Tira, meu irmão. Mas não são essas, não se pode vigiar essa casa. Faça-me um favor, sem chilique. Pode ser que tenham até certas pessoas que gostem disso. Mas quanto a mim, por gentileza, me poupe. Eu não gosto. Além do mais, já é tarde. Amanhã eu tenho que acordar cedo, que eu tenho muito feno para cortar. Sônia! Helene! Ao se deitar! Eu vim render um guarda! Querida, não me deixe sozinho com ele. No sábado, nós fazíamos 3 sessões. Umas 4, às 8 e às 11 horas, meia-noite, nós saímos do teatro às 2 horas da manhã. Tinha normalmente enfermeiro na coxia dando injeção de B12 na gente. É verdade. Houve vários casos de atriz sair correndo vestida com a roupa do segundo ato e a gente ainda estava no primeiro, tinha que trocar. Porque a um determinado ponto a gente não sabia se estava no primeiro espetáculo, no segundo, no terceiro ou em que ato. Então todo mundo tinha que estar atento. E evidentemente tinha sonoplastia, vários espetáculos. O Sebastião começava o espetáculo, ele sabia se nós estávamos morrendo de cansaço, se nós estávamos sensíveis e se nós estávamos naquele dia onde a gente é um crocodilo insensível, né? Então ele punha... E não tinha essa aparelhagem. Não tinha aparelhagem. Era no ouvido. Ele ouvia... Então, não adianta... Durante os ensaios, a música era graduado em tal ponto. Mas naquele espetáculo, quando começava, ele sentia que não podia ir, ele ou aumentava ou diminuía. Às vezes ele estimulava o ator que estava caindo em pé em cena, ele estimulava com a música, ele participava lá na janelinha, ele sabia, ele sentia, compreende? Então não tinha a marca, e nunca houve a entrada e a saída do som, ela vinha no ar que ele respirava, o som entra, com aquela maquininha de 47 anos atrás. Eu acho que o técnico, ele tem que ter a mesma paixão que tem todos os que fazem o teatro. Eu acho que é uma equipe. É uma equipe que não pode desafinar nunca. Uma coisa que eu odeio no teatro, aliás, eu não consigo nem trabalhar, é mau humor. Pessoas depressivas. Ninguém depressivo deve entrar numa caixa de teatro. É bom humor, é up, é pra cima. O espetáculo é alegre, você tem que ter a alegria de representar, mesmo representando a maior tragédia, a alegria, o brilho nos olhos. Esse brilho tem que ter no iluminador, tem que no sonoplasta, no contra-regra, aquele que está trabalhando atrás, naquele que está mexendo com os objetos. A alegria tem que ser permanente. Quando riem na plateia, quando choram, caso seja uma tragédia, todos nós aqui choramos e rimos. Quando é sucesso, você confraterniza na coxia, abraça, que delícia, você viu? Olha como funcionou, você viu como é que está a casa hoje? Está ouvindo o ruído? Olha, está cheia a casa. Essa alegria perpassa por todos. Se tiver um indiferente, aquele que não liga, aí o iluminador que chega, vai lá, esse, na minha companhia, está fora. Porque ele está fora do teatro, ele não tem alma. Boa noite. Se você soubesse o quanto me dói saber que aqui nessa mesma casa, do meu lado, nesse mesmo lugar, uma outra vida está murchando, que essa vida é a sua.
Hein? O que você quer? Fala. Não. O que você quer? Que inferno de filosofia é essa que atrapalha a sua vida tanto? Não, me fala. Você tá bêbado. O que você quer? Você tá bêbado. O que você quer? Chega, fulano. Noite Zambi! Quebra as pontes, derruba as velas, arrebenta o mundo! Ei, Zambi! Luanda! O produtor executivo no Brasil é uma atividade bastante indefinida, quer dizer, ele tem que fazer um pouco de tudo. E eu acho que quando o produtor executivo é bastante eficiente, ele é quase que o gerenciador da produção toda, da criação toda. Agora, se ele não é eficiente, ele pode atrapalhar tudo com a ineficiência, atrasar uma estreia, ou ficar dizendo que tal coisa vai chegar num momento e aquilo não chega. Eu acho que produtor executivo pode ser o paizão que permitiu a todos fazer exatamente o que eles tinham sonhado, ou aquela tia malvada que prometeu o brinquedinho de Natal e o brinquedinho não veio. O produtor executivo é o factotum. Ele não tem horário, ele não tem vida pessoal, ele tem que estar em disponibilidade 24 horas por dia. O jornal saiu errado, você telefona à 1h30 da manhã e manda ele levantar e ir na gráfica para acertar, para que no dia seguinte não saia errado novamente. Ele tem que estar permanentemente em disponibilidade, ele tem que estar na porta do teatro, tem que conferir os ingressos, tem que evitar que seja roubado, que a bilheteria seja assaltada, ele tem que fazer a segurança, ele tem que conferir o ingresso para que o produtor receba o seu ingresso, para que ele receba o dinheiro para comprar o leite das crianças, enfim. O produtor executivo monta o espetáculo, contrata o cenógrafo, compra madeira, comanda a equipe de pintores, o figurinista, aquele que está fazendo a roupa, o alfaiate, o sapato, a placa, o cartaz, a inserção na televisão das chamadas para publicidade. Ele faz absolutamente tudo 24 horas por dia. Quando nós estivemos lá nos Estados Unidos fazendo Comédia dos Erros, eu entendi uma coisa muito clara lá, a questão do planejamento, né? Do como você trabalhar com a verba que eles te dão, e eles não deixam passar um centavo além daquilo que você tem, a ponto do Steve Cohen falar para mim: Zé, se o teu cenário couber dentro da verba, ótimo. Se não couber, você vai ter que cortar cenário, que de fato eu tive que cortar algumas coisas do cenário. E o fato engraçado é que o Cacá, foi a única vez acho que na vida que eu briguei com o Cacá feio. Ele ficou 3 dias sem falar comigo, com uma tromba desse tamanho, porque no meio dessa discussão, quer dizer, o cenário já aprovado, sendo construído em New Jersey, que era do outro lado da ilha de Manhattan, ele me inventa de noite que o cenário tinha torres de 13 metros a 15 metros de altura. Eram 8 torres de ferro, coisas pesadas. Ele vira para mim e diz: Zé, e se as torres balançarem? Se as torres fizerem assim naquele momento que tem... Eu falei: olha, mas agora não é possível. Se a gente tivesse planejado isso antes, seria possível. Também não quero dizer com isso que é importante você planejar a criação. Não, eu acho que a criação ela tem que ser solta. Mas no momento em que você definiu aquilo que você quer, que você planejou, que você criou, você tem que, dentro disso, saber trabalhar com a distribuição dessas verbas, porque senão você acaba não fazendo nenhuma coisa nem outra. Olha, o produtor de espetáculo de dança tem que saber desde o que aquele bailarino precisa comer antes do espetáculo até como é que ele vai sair inteiro e voltar inteiro para casa. E como é que ele vai ter aquele palco arrumado como tem que ser. O produtor tem que ter uma visão assim global
do que é um espetáculo de dança e tem que ter uma visão global de aonde ele vai poder colocar esse espetáculo para que não coloque em lugar errado, para que aquilo realmente passe para onde tem que passar. Então, eu acredito muito no produtor emergente, que é o próprio bailarino, ou a própria pessoa do meio, que conhece aquilo. Eu acho que é a parte mais ingrata, porque trata da matéria. É dinheiro, é produção, é tecido, é prego, é procurar, quando faz excursão, é o homem da frente, que tem que falar com o prefeito, que tem que saber se no dia do espetáculo nosso não tem um casamento da filha do prefeito, pronto, acabou o espetáculo, se não tem baile de debutante, se não tem chitãozinho chororó, porque você não pode concorrer com nada que você perde. Então, o homem de frente, esse produtor, tem que ser um mágico, tem que ser realmente um apaixonado por teatro para pegar esse cargo. A mesma coisa que tem um operador de luz ou um operador de som, que tem que ter um domínio técnico do seu equipamento e, ao mesmo tempo, um impulso artístico de poder ter uma liberdade criadora todo dia de jogar no mesmo time, é uma coisa o produtor executivo. Esse cara, o produtor executivo, sai na rua com o quê? Levando dentro dele e para os possíveis apoiadores ou patrocinadores, seja lá o que for, a paixão que emana daquele time. E como é que ele vai fazer com que essa paixão seja viva dentro de um escritório? Ele é o emissor. Deveria haver um curso de produtor executivo dentro das escolas. Não só as escolas de teatro, quanto nas escolas de cinema. Ele teria que ser um cara que entendesse de engenharia de produção, de administração e de lei. Porque é impossível uma profissão tão necessária, tão essencial e tão determinante como essa ser feita por leigo. Pessoas que não conhecem a legislação, porque para ler a lei requer um conhecimento de direito bastante complicado. A gente pega aquela lei e fica na maior... E essa coisa, ninguém que não sabe o que é PERT, que não tem uma formação no sentido administrativo mesmo. Quer dizer, os produtos estão se profissionalizando e aquele cara que gera, ou aquela pessoa, aquela mulher que vai gerar esse produto, teria que se profissionalizar no sentido de ter uma formação específica educacional. Não uma pessoa que está fazendo um bico nessa ou naquela área, não. Uma pessoa que conheça realmente essa estrutura. Eu faço a maior campanha. Todos os meus amigos falam, vou fazer uma escola. Eu acho que em todas as escolas de teatro teriam que ter um curso específico de produtor executivo, que é um curso técnico da maior importância. O administrador é aquele que administra a empresa do ponto de vista contábil, que faz o borderô. Essas duas funções, elas estão hoje se misturando muito. Porque antigamente o produtor executivo montava a peça e ia embora. Hoje, o administrador trabalha junto com o produtor executivo e, às vezes, ele acumula as funções. É uma função maravilhosa e bem remunerada, justamente porque são raras as pessoas que conseguem realizar tão bem um trabalho tão importante e essencial para que o espetáculo saia bem feito, né? Deveria ganhar mais do que todos nós. O produtor executivo é aquele que realmente tem que prever mais do que saber. Ele tem que prever o que vai acontecer na evolução. Por exemplo, imagine um produtor executivo fazendo um cenário do Caspar Neyer, que você via o cenário como começava numa peça, ele ia mudando e era outra coisa quando estreava. O produtor executivo tem que prever isso, tem que saber que nós mudamos, a nossa cabeça evolui. Não adianta fazer um desenho e entregar ao produtor. O produtor tem que ver, bom, esse desenho aqui, como é que ele vai evoluir esse desenho da cenografia? Como é que vai evoluir o desenho do figurino? Como é que vai evoluir o desenho da luz? Essa engenharia, esse acaso, de repente, que surge numa interpretação, que o ator cria um determinado momento e que tem uma necessidade clara de um objeto que não foi pensado. O produtor executivo e o diretor têm que ter tudo isso na cabeça. O produtor executivo tem que ser realmente o mais bem pago de nós todos, lamentavelmente. Ser livre não é encostar o corpo, não. Ser livre é trabalhar e vigiar e continuar senhor de si. Quem procura na vida só o que é doce, não vai ter nem doce nem fel. Vai ser vazio e sem resina, homem perdido para a vida, escravo no fato e, na verdade, do nada pois que Zambi é rei, Zambi vai dar as ordens. É no trabalho, meu povo,
que um dia a gente pega o sol com a mão. É no trabalho que se faz o mundo mais de jeito. Em cada coisa que a mão livre do negro encostar, novas coisas vão nascer. Não vamos viver das coisas já nascidas não, meu povo. Das coisas que Deus deu. Vamos fazer o mundo mais de nosso jeito. Viva a lei de Zambi! Tungatará, Sinherê! Celso Nunes, uma das palavras mais discutidas no teatro moderno, com essa mudança estética que sempre existe, é a palavra der Dramaturg, palavra alemã que ficou dramaturgo e que agora os brasileiros começam a falar em dramaturgista. Numa época que eu tive o privilégio de estar no Berliner Ensemble conversando com dramaturgos da companhia, eu nunca consegui entender, em discussões em Paris mesmo, com Planchon, Villard, o que é o dramaturgo da companhia, até que eu peguei um dramaturgo que depois virou diretor, que é o Joaquim Tancher. Eu falei, olha aqui, eu sou uma empregada doméstica, eu sou latino-americano, eu quero saber, me diga o que é o dramaturgo da companhia. Ele me deu uma resposta que eu achei maravilhosa na época e até hoje balanço um pouco. Ele disse assim, o dramaturgo da companhia é aquele que tira o romântico do autor. E eu, jovem e furiosamente delicado, perguntei, inclusive do Brecht? Ele disse, inclusive do Brecht. Porque, em realidade, no Brasil, o dramaturgo da companhia é sempre o diretor. Nós é que mexemos no texto, arrumamos, tal. Fale um pouco sobre essa palavra, o dramaturgo da companhia. Nós não temos companhia, não é? Nós formamos elencos e agora, recentemente, começamos a pensar nessa função junto à direção. É porque durante muito tempo, e até recentemente, nós usamos o termo dramaturgo como autor. Nos outros países ou nas outras línguas, autor é o que escreve a peça e dramaturgo é o que interpreta o texto para todos, inclusive o diretor. Porque pode ser que um diretor, por exemplo, querendo montar um clássico, pense em fazer o Coriolano de Shakespeare de capa e chapéu como se fosse um filme no ar. Mas para ele não passar esta visão da obra do autor Shakespeare para o seu elenco e ponto, entra então um dramaturgo para colocar aquela peça no seu tempo e espaço. Então ele vai falar para o elenco quem era o Shakespeare, o que aquela obra significa dentro do contexto geral da obra do Shakespeare, no ano em que ela foi escrita, que tipo de público ele visou atingir. Ele estuda o autor, a época, e traz para o elenco o conhecimento básico necessário para que, a partir daí, seja criada, então, uma plataforma para uma segunda possível interpretação daquilo. Porque nós sabemos que os clássicos passam por N interpretações. E ele faz a mesma coisa com o teatro moderno, por exemplo. Então, se se trata de uma peça de autor vivo, ele vai fazer um levantamento da vida do autor, da obra do autor, e trazer tudo isso para o elenco, enquanto que ao diretor acaba ficando exclusivamente a sua concepção daquela obra. Quer dizer que, nesse sentido, é preciso que haja uma companhia, é preciso que haja um elenco estável para que uma função dessa surja. Ou que seja formado um elenco e seja dado um determinado tempo, a priori, para o dramaturgo se preparar para que depois ele possa trazer esse material. Porque não adianta nada ele iniciar o trabalho dele no mesmo momento em que o diretor está iniciando a encenação. Ele tem que trazer o material já pronto, ter um tempo de dissecação disso, para consequente assimilação e entendimento agora o que é que nós hoje vamos fazer com essa obra a partir do texto e das informações que o dramaturgo ou dramaturgista, como é o caso brasileiro da palavra, não é? Trouxe para o esquema. Mas o correto mesmo, eu acho que para tirar essa coisa, é a gente tentar não usar tanto a palavra dramaturgo quando a gente está querendo dizer autor. Se nós passarmos a falar o autor, aí o termo dramaturgo começa a fazer mais sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, como eles dirigem muito, eles dirigem bastante, não é? Gente que tem essa escolha demorada. Por exemplo, assim, eu vou fazer um Shakespeare e diz assim, olha, nesta peça do Shakespeare, você pode, esta cena, ela tem que ser feita, porque essa cena é exclusiva dessa peça. Esta outra aqui, ele se relaciona com aquela, você pode tirar ou não, é isso? Também é. Eu acho que quando ele fala, por exemplo, o teu conhecido alemão, que te extraiu o romântico,
O que eu quero dizer é que quando você, como diretor, começa uma obra, vai encenar, é o teu lado romântico, digamos assim, não romântico de ouvir amado amante chorar, romântico no sentido de poder de transformação. Estamos falando de romântico, de romantismo, de capacidade de acreditar que aquilo tem por que ser feito, porque é renovador. Então, quando ele diz tirar isso, significa colocar pingos nos is. Então, o diretor quer dar uma voada, ele quer achar que ele vai fazer aquela peça inteirinha no trapézio. O dramaturgo mostra que aquilo é uma questão dele, que a obra tem ou não tem alguma coisa a ver com aquela visão. Portanto, todos entram no barco sabendo qual é o rumo que eles vão tomar. Então ele fala, eu vou conceber essa peça inteirinha em balanços. Aí vem o dramaturgista e tira este tipo de romantismo, digamos, da concepção do diretor, falando, você pode fazer isso, nós vivemos num Estado que tem dinheiro, é democrático e o teu direito como diretor é esse, você pode fazer todo mundo pendurado em balanço. Mas a peça foi escrita por causa disso, em tal momento, querendo dizer tal coisa. Tá na hora de acabar com isso, pelo amor de Deus! Eu não sei por quê, mas você não gosta mais de escutar quando eu falo, não? Eu odeio. Perdão, Jean. Mas você mudou tanto nesse último ano que eu, que sou a sua mãe, não o reconheço mais. Você era um homem de convicções tão sólidas, uma alma iluminada. Alma iluminada. Uma alma iluminada que não iluminava nada, não iluminava ninguém. Alma iluminada.